Olá, agora vamos começar a segunda parte da segunda palestra sobre o teste de ácidos orgânicos do laboratório Great Plains, em que eu vou mostrar os outros 55 marcadores, além dos 20 marcadores de disbiose do teste de ácidos orgânicos microbianos. Cabe lembrar que esse é um teste de medicina funcional em que tenta achar a raiz, a causa das doenças, e não tratar as suas consequências. E que a busca dessas causas raízes possibilita a gente fazer algo que se chama curar o paciente. A cura de um doente acontece quando se remove as causas. Então, a possibilidade da busca das causas faz com que a gente realmente tenha um tratamento mais efetivo e resolutivo do que simplesmente tratar as consequências das doenças. Esse teste de ácidos orgânicos está dentro do contexto da medicina funcional. E lembrando que a medicina funcional é esse pensamento sistêmico em que aborda a multicausalidade das doenças, principalmente das doenças crônicas, incorporando na sua forma de avaliar o conjunto numerável de fatores entrelaçados, um influenciando o outro. A medicina funcional se equivale às medicinas tradicionais sagradas. É como se a medicina chinesa, a medicina hindu, que são medicinas que têm uma visão integrativa e multissistêmica, multicausal, em que trabalha principalmente o terreno, né? Essa medicina funcional no Ocidente, ela tem esse papel que correspondeu às medicinas tradicionais sagradas de outras culturas. Ela traz uma nova visão e uma visão que compreende a totalidade do processo de saúde e de doença. Com esse teste, a gente consegue avaliar pelo menos 4 áreas da teia do pensamento da medicina funcional. Nós conseguimos avaliar a questão da desbiose intestinal, conseguimos avaliar a questão nutricional e vitaminas e metabolismo, conseguimos avaliar a capacidade de detoxicação e os neurotransmissores. Sempre lembrando que a gente tem que ter a árvore na cabeça de ver o ser humano em toda a sua totalidade e profundidade, buscando as raízes de suas doenças. Quando se fala em testes de ácidos orgânicos, se imagina logo esse teste de ácidos orgânicos que tem em todo o laboratório. No entanto, é importante lembrar que o teste de ácidos orgânicos do Great Plains, embora tenha o mesmo nome, não se equivale a nada quando comparado aos testes feitos no Brasil. Em realidade, muitos dos erros inatos do metabolismo podem ser diagnosticados pelo teste de ácidos orgânicos geral do Great Plains. Estão incorporados a alterações do metabolismo dos aminoácidos e das gorduras, dos lipídios, no teste do Great Plains. Então, está incluído o teste de ácidos orgânicos dos erros inatos no teste do Great Plains, podendo servir esse teste. No entanto, ele é muito mais amplo e tem muito mais informação do que só o teste, as informações que dão o teste dos erros inatos. Tudo devido ao trabalho desse homem, William Shaw, que ele é um bioquímico em que se tornou um grande pesquisador e inventor de uma série ele possui várias patentes sobre o teste de ácidos orgânicos, reagentes e processos que ele próprio desenvolveu. Além de ser um grande divulgador do tratamento biomédico para o autismo e TDAH. E tem inúmeros trabalhos científicos publicados sobre o tema. E a técnica utilizada é a cromatografia líquida com espectrometria de massa, que são esses aparelhos. O teste é feito todo de forma informatizada e muito precisa devido ao laboratório Great Plains utilizar esses aparelhos de última geração extremamente caros e que acredito que poucos laboratórios consigam tê-lo no Brasil.
Relembrando o mecanismo da fisiologia, a urina é a lata de lixo onde acaba todos os processos metabólicos, além das fezes. Então, o que está na urina é o que está circulando no sangue. Então, os metabólitos urinários dá para fazer um diagnóstico sistêmico, porque é o que está circulando e o que a pessoa está sofrendo a nível de metabolismo geral do corpo. E um teste normal mostraria uma curva de cromatografia líquida com espectrometria de massa dessa forma. No entanto, se você tiver alterações metabólicas importantes, como desbiose intestinal, você vai ter muitos metabólitos sendo excretados pela urina e você vai ter uma alteração do teste bem característico e quantificando esses metabólitos. Esta é a comparação de uma imagem de um teste normal com um teste patológico, como que se parece. É normal que tenha-se eliminação desses ácidos orgânicos em pequenas quantidades. No entanto, pode-se ver um aumento dessas excreções em pacientes acometidos, podendo chegar a um aumento muito grande em pacientes que têm alterações não funcionais, mas sim alterações patológicas ou erros inatos do metabolismo. Esse teste ele tem 75 marcadores ou indicadores metabólicos, microbianos e nutricionais. Os primeiros 20 indicadores estão no vídeo anterior da primeira parte, em que eu falei as toxinas de fungos, leveduras e bactérias intestinais como os clostrídios. Nessa apresentação a gente será apresentado os outros 55 indicadores, que é um verdadeiro perfil metabólico e nutricional. Será avaliado a parte do metabolismo dos oxalatos, a parte dos desequilíbrios metabólicos, como os do ciclo de Krebs, mitocôndrias, neurotransmissores e capacidade de desintoxicação, os indicadores de metabolismo de vitaminas e a avaliação do metabolismo de ácidos graxos e de aminoácidos. As patologias que mais se beneficiam de uma avaliação metabólica completa são as patologias que têm uma grande, têm grande influência de alterações metabólicas e de alterações funcionais. Fadiga crônica, fibromialgia, esquizofrenia, psicoses, doenças psiquiátricas, transtornos do neurodesenvolvimento como o TDAH e autismo, transtornos do sistema nervoso central, como esclerose múltipla, transtornos metabólicos complexos, como síndrome do ovário policístico, presença de doenças degenerativas cerebrais, como Alzheimer e Parkinson, todas essas têm um efeito importante para que podem ter uma ajuda importante esse teste de ácidos orgânicos do Great Plains. São doenças que muitas vezes são tratadas só na sua consequência e esse teste possibilita você fazer um diagnóstico metabólico em suas causas e ter uma atuação mais precisa. A primeira página do teste é o teste de ácidos orgânicos microbianos nós vamos começar em que foi apresentado já na gravação anterior, em que se analisou a desbiose bacteriana, a presença de fungos e de clostrídio. Nossa apresentação hoje é a partir da segunda página do teste, que é a página segunda página do teste de ácidos orgânicos, que tem esses seguintes marcadores. Marcadores do metabolismo do oxalato, marcadores do metabolismo do ciclo glicolítico, marcadores mitocondriais e metabólicos do ciclo de Krebs, elementos mitocondriais e principalmente de aminoácidos ramificados, os neurotransmissores, que são o que contém a segunda página desse teste, os resultados da segunda página. Vamos começar pelos oxalatos. Até eu fazer esse teste e incluí-lo na minha prática 12 anos atrás, eu tinha pouco conhecimento sobre o oxalato. Para mim, como para muitos médicos, o oxalato
causa gota ou oxalato causa pedra nos rins. E aí acaba o nosso entendimento do que é oxalato e do metabolismo do oxalato. No entanto, os oxalatos têm uma complexidade muito grande metabólica e uma interferência metabólica muito importante. Ele está vinculado ao metabolismo de proteínas, sendo que um metabólito da hidroxiprolina pode levar a um aumento de oxalatos, né? Assim como uma ingesta excessiva de colágeno pode-se ter um aumento de oxalato se tiver deficiência de vitamina B6. Existe importante atuação do que os fungos têm uma enzima que se chama a ácido cítrico liase, que é presente nos fungos e também leva à produção de oxalatos. Então, o teste ele dosa não só os oxalatos na urina, mas também o glicerato e o glicólico. É importante ter esse gráfico que resume, né, todas as influências metabólicas do metabolismo de oxalatos. Os valores acima de 90 nanomols por mol estão associados com o aumento do ácido glicérico ou glicólico. Então, nós teremos um resultado, né, quando tiver resultados muito acima do ácido glicérico ou do ácido glicólico, nós podemos estar associado a hiperoxalúria tipo 1 e tipo 2, que são doenças genéticas do metabolismo do oxalato. Mas isso acontece com resultados muito acima dos resultados que a gente vê nos pacientes funcionais. Então, as causas da hiperoxalúria primária tipo 1 e tipo 2 são doenças genéticas bem estabelecidas. Claro que doenças metabólicas como diabetes, cirrose hepática também pode apresentar um aumento da excreção de oxalatos. O uso de algumas medicações, como o uso de diuréticos, também interfere no metabolismo de oxalatos. As causas nutricionais para a hiperoxalúrica são a deficiência da vitamina B6, doença celíaca, disbiose bacteriana e fúngica e uma alimentação rica em oxalatos. Nós temos pouca consciência de que esses cristais de oxalato eles não ficam apenas no rim. Isso aqui é uma imagem de uma litíase renal dentro de um cálice renal, né, se acumulando oxalato e virando um cálculo de oxalato de cálcio. No entanto, esses cálculos de oxalato de cálcio podem se depositar nos músculos ou podem se depositar no cérebro. Isso aqui é uma foto de um cristal de oxalato de cálcio no cérebro. Então, qualquer tecido pode sofrer o depósito de cristais de oxalato de cálcio, não só o rim. E conforme o tecido em que for sofrendo esse depósito de oxalato de cálcio, você vai ter as diferentes manifestações. Se for nos rins, você vai ter litíase renal, pode ter até falência renal por depósito de oxalato. Mas pode se depositar nos ossos, causando dores ósseas ou uma predisposição à fratura. Pode se depositar nos olhos, causando dor, retinopatias e atrofia óptica. Pode se depositar nos dentes e boca e causar uma reabsorção óssea e uma queda dos dentes. A nível de nervos periféricos, pode causar neuropatia periférica. No coração pode causar bloqueios de ramos ou miocardite. Na musculatura pode causar vasoespasmos ou então pode causar gangrena, depósitos. Na medula pode causar pancitopenia por um depósito excessivo de oxalato. E nas cartilagens pode provocar a gota, a famosa artropatia gotosa. Então, é importante a gente ver que tem um leque de patologias e de possibilidades que podem serem resultantes do depósito dos oxalatos. As queixas mais frequentes na clínica que se encontramos com excesso de oxalato são fezes arenosas em grãos, uma irritabilidade vesical
vários pacientes que estão com uma sensibilidade vesical e não é encontrado nada, só oxalato de cálcio na urina, muitas vezes já é suficiente a presença do oxalato de cálcio na bexiga ou na uretra de causar sintomas de disúria e hipolaciúria, mimetizando a infecção urinária. A dor vulvar, uma coisa muito importante é a dor nos olhos em crianças. Existem vários relatos de crianças autistas que arrancaram os olhos devido às dores provocadas pelo oxalato. Existem dores pelo corpo, uma sensação de queimor nos músculos, fibromialgia-like, podendo ter até dor em pontos de disparo, que são em pontos de depósito de oxalato. Em autistas, causa um comportamento agressivo, irritabilidade, e existem ainda as dores articulares e as dores musculoesqueléticas causadas pelo excesso de oxalato. Em crianças autistas é muito importante a disbiose fúngica e, como consequência dessa disbiose fúngica, um aumento da excreção urinária de oxalato. O transtorno do metabolismo de oxalato nos autistas é algo muito importante, tem que ser diagnosticado e devidamente tratado. Hoje em dia existe o costume do uso do suco verde pela manhã. E muitas pessoas podem fazer suco verde com espinafre ou tofu, ou usar outras folhas verdes como ruibarbo e acelga, e isso favorecer o surgimento de oxalatos. Todos esses alimentos listados neste slide são os alimentos ricos em oxalatos, sendo o campeão de todos o espinafre. É muito comum nós vermos exames de urina de oxalatos normais se não existe disbiose fúngica. Quando você tem os marcadores de disbiose fúngica por cândida, que é o ácido tartárico e a arabinosa normal, a gente pode confirmar que realmente não existe uma disbiose fúngica importante que esteja afetando o metabolismo dessa pessoa, confirmando esse achado nos metabólitos do oxalato, nos metabólitos do ácido oxálico. No entanto, quando você... isso porque sabe-se que a cândida tem a isocitrato liasa, que transforma o isocitrato em lioxilato, que vai se transformar em oxalato. Então, isso é um metabólito que só é presente na cândida. E então, é uma forma de fazermos um diagnóstico de candidíase, a presença de ácido oxálico na urina. E é isso que nós observamos normalmente nos pacientes. Você tem ácido oxálico na urina quando tem marcadores de cândida elevados, ou quando você tem nesse exame uma queda da vitamina B6. Então, o marcador 61 desse exame é o ácido piridóxico, que é um metabólito da vitamina B6. Quando ele se encontra muito baixo, pode ser uma das causas de oxalato elevado. Aqui nós observamos uma coisa que é muito comum na minha prática, que é marcadores de fungos alterados acompanhados de marcadores de ácido oxálicos alterados. Então, pode-se ter qualquer um dos dois marcadores, ou glicérico ou glicólico elevados, além do nível de ácido oxálico total na urina, na disbiose fúngica. Mas é muito comum haver essa correlação de disbiose fúngica e alteração no metabolismo de ácido oxálico. O tratamento das oxalúricas começa com a dieta pobre em alimentos ricos em ácido oxálicos, o tratamento dos fungos intestinais, o citrato de cálcio e o citrato de magnésio, eles reagem com os cristais de oxalato presentes no intestino, e eles tornam-se cristais que não são absorvidos a nível da luz intestinal, formam cristais insolúveis. E esses cristais insolúveis são eliminados através das fezes.
Então está indicado o uso de citrato de magnésio ou citrato de cálcio para o tratamento de oxalúrica. O que é mais usado é o citrato de magnésio. O uso de probióticos para corrigir a disbiose e principalmente o uso de vitamina B6 para o tratamento, para melhorar o metabolismo do ácido oxálico. Agora nós vamos para a próxima parte, que é o metabólitos do ciclo glicolítico. Sabemos que o ácido pirúvico ele é produzido em condições anaeróbicas. Então, esse ácido pirúvico precisa se converter em acetilcoenzima A e entrar na cadeia respiratória no ciclo de Krebs. Caso ele não seja convertido, tenha alguma disfunção metabólica mitocondrial, nós vamos ter uma elevação do ácido lático consequente, uma acidemia lática. Então, é dosado na urina o ácido lático e pirúvico para documentar esse metabolismo do ciclo glicolítico. Elevações pequenas, até de 20 a 100 do ácido lático e pirúvico, pode indicar infecção recente, exercício vigoroso, deficiência de vitaminas do complexo B, crescimento excessivo de bactérias intestinais ou disfunção mitocondrial. Normalmente, todas essas alterações se normalizam com o tratamento da disbiose e reposição de vitaminas. Caso exista um aumento do ácido lático e pirúvico acima de 100, isso já indica uma doença mitocondrial ou uma doença genética como a deficiência da piruvato desidrogenase e outras desordens metabólicas. Então a vantagem desse exame é que ele faz esse diagnóstico também de doenças metabólicas que podem acontecer com o paciente. Existe a margem do que é funcional, que é uma alteração leve, é uma alteração de funcionamento, até uma alteração severa, que é uma alteração patológica. Várias etapas dos ciclos de Krebs, o ciclo tricarboxílico, são dosados na urina. Então, o ácido succínico, o fumárico, o málico, o oxalglutarico, o acotínico e o cítrico conseguem ser dosificados na urina, e com isso a gente vê o funcionamento adequado do ciclo de Krebs, fazendo um diagnóstico ou de disfunção mitocondrial para alterações leves ou doenças mitocondriais para alteração muito marcante. Aqui nós temos de novo o ciclo de Krebs, e eu trouxe esse slide só para lembrar que existe uma série de cofatores para o funcionamento adequado do ciclo de Krebs. Então aqui nesse slide a gente vê a importância do magnésio, das vitaminas do complexo B, dos aminoácidos de cadeia ramificada. Então é importante a gente entender que tem vários cofatores do ciclo de Krebs e a complexidade desse ciclo no ser humano. Então nós temos o ácido succínico. A principal causa de elevação do ácido succínico na urina é a deficiência da riboflavina. A vitamina B2 é um cofator muito importante na função mitocondrial e muitas pessoas têm deficiência da vitamina B2. Então a elevação do ácido succínico pode ser por vitamina B2, por coenzima Q10 ou disbiose fúngica. Lembrando que níveis maiores de 100 podem estar relacionados com uma disbiose bacteriana severa ou a conversão da glutamina em ácido succínico por essa disbiose ou uma doença metabólica genética. O importante é que se tiver níveis muito baixos de ácido succínico, é um indicador da reposição dos aminoácidos de cadeia ramificada. O ácido fumárico é um próximo, ele indica uma disfunção do ciclo de Krebs, ou um defeito na enzima fumarase. Ele é um segundo marcador que a gente tem nessa parte do teste. Nós temos o ácido málico, que indica uma deficiência da coenzima Q10 e da vitamina B3.
Como o succínico é o marcador da carência de B2, o ácido málico é um marcador da carência de B3. Ele tem uma semelhança química com ácido tartárico e citromálico, que são subprodutos das leveduras, e essa semelhança química faz com que ele se eleve na presença de disbiose fúngica. O óxido glutárico, também chamado de ácido alfa-cetoglutárico, ele está muito baixo em fadiga crônica ou deficiência na detoxicação de amônio. Se elevado, ele indica o aumento da conversão do ácido glutâmico em ácido 2-oxaglutárico, principalmente por desbiose intestinal. Ele é uma disfunção mitocondrial. Quando nós tivermos uma disfunção mitocondrial, a gente vai ter uma elevação do ácido fumárico, do ácido málico, do oxaglutárico e do ácido cítrico. O ácido aconítico ele é, então, mais um marcador. A aconitinase é uma enzima que metaboliza o ácido cítrico em acotínico ou aconítico, e é uma resposta dependente da glutationa. Então, é uma forma de a gente medir, verificar se tem a deficiência de glutationa ou não. O ácido cítrico ele pode ser devido à ingesta de alimentos ricos em ácido cítrico, pode ser por uma desbiose intestinal ou bacteriana ou fúngica, ou por inibição do ciclo de Krebs. Ele pode indicar uma depleção de glutationa, pois precisa da enzima acotinase, que é glutationa dependente para ser produzido. Se o ácido piroglutâmico estiver baixo, a suplementar com glutationa, N-acetilcisteína ou ácido lipoico. Disbiose fúngica eleva o ácido succínico, o aconítico e o cítrico. Então é importante a gente ver essas correlações metabólicas da disbiose fúngica e eu vejo, assim, na minha experiência com todos esses anos usando esse exame, que realmente depois que a gente trata de disbiose fúngica há uma grande melhora em todo o metabolismo mitocondrial. Existem os elementos, os metabólitos do ácido graxo de cadeia ramificada. Então, o número 30, que é o metilglutárico, e o 32, que é o metilglutacônico, eles indicam a reduzida capacidade de metabolizar o aminoácido leucina. Pode ser devido a uma doença genética que é a acidúria metilglutacônica ou doenças mitocondriais. Está indicado o uso de suplementos mitocondriais neste caso. O ácido hidroxiglutárico ele é um marcador da deficiência da glutaril-coenzima A desidrogenase. Essa enzima metaboliza também a lisina, a hidroxilisina e triptofano. Está associado com a desordem genética acidúria glutárica tipo 1. O tratamento consiste em uma dieta baixa em lisina e suplementação de carnitina. Aqui nós vemos o encadeamento bioquímico da leucina, né? A L-leucina vai ser absorvida e incorporada como aminoácido essencial para a síntese proteica, e o que não for absorvido a proteína do corpo, ela vai ser metabolizada e tem todo em ácido oxi-isocapróico até chegar ao ácido metilglutaconil coenzima A, que vai dar o vai se transformar no metilglucônico ou no metilglutárico, que é o que vai ser dosado na urina. Então, a gente sabe então que o bloqueio dessas vias metabólicas fazem com que
apareça na urina esse excesso ou um desvio dessas vias metabólicas. A disfunção mitocondrial, né, a gente vai ver geralmente alterações do ácido lático elevada, né, mostrando que está uma disfunção mitocondrial, o aumento do oxoxínico e glutárico e do hidroxiglutárico, por exemplo. Esse é um exemplo de um teste de um paciente meu com disfunção mitocondrial. Outro resultado de disfunção mitocondrial é uma elevação do ácido cítrico com succínico, aqui está colocado 2 vezes o mesmo slide, né? Aqui está dando que é um outro indicativo de disfunção mitocondrial. Esse daqui é o que eu vejo muitas vezes, né? A gente vê uma disfunção mitocondrial e pensa, o que está acontecendo com esse paciente? E na realidade é só uma disbiose fúngica, cândida realmente. Por isso que candidíase causa fadiga crônica. Candidíase, a hipersensibilidade à cândida, a disbiose fúngica causa fadiga crônica. Por quê? Porque os metabólitos da cândida causam disfunção mitocondrial, causam bloqueio no ciclo de Krebs. Agora vamos para um novo capítulo desse exame, que são os metabólitos de neurotransmissores. Cabe lembrar que os metabólitos urinários de neurotransmissores não necessariamente se relacionam com os neurotransmissores cerebrais. Existe uma correlação, mas não é uma relação direta dos metabólitos dos neurotransmissores urinários com cerebrais. Sabe-se que a alteração dos neurotransmissores urinários está muito mais conectado com a produção de neurotransmissores pelo trato gastrointestinal. Então, a gente consegue ver um pouco o metabolismo dos neurotransmissores e inferir essas alterações de neurotransmissores, mas eles não servem para fazer diagnóstico de doenças psiquiátricas ou de alterações de neurotransmissores cerebrais. Nós temos então os metabólitos da fenilalanina e tirosina, que é o ácido homovanílico e o ácido vanilmandélico. E temos o dihidroxifenilacético, que é um metabólito intermediário do metabolismo da dopamina. E temos os metabólitos do triptofano, sendo o principal metabólito do triptofano, o 5-hidroxiindolacético, o ácido quinolínico e o ácido quinurêmico. Aqui temos a dopamina, em que ela pode ser convertida pela MAO em DOPAC ou pela CONT em metoxtiramina. E tanto a DOPAX quanto a metoxtiramina, elas vão ser de novo convertidas pela MAO e pela CONT em ácido homovalínico. Então, uma das formas de a gente observar, indiretamente ver como que está, se o paciente tem uma alteração metabólica de MAO ou de CONT, entendendo esse esquema, por isso que eles fazem essa relação, tá? Então, se você apresenta aqui a proporção HVA-DOPAC, né? Então, se você faz essa proporção aqui, você consegue ver o metabolismo da MAO e da CONT indiretamente. Então, se tiver muito DOPAC, né, pode ser um indicador de alguma deficiência a nível de CONT ou vice-versa, tá? Então, é apenas uma inferência metabólica do metabolismo da dopamina. Sabemos que a dopamina ela pode ser bloqueada por metabólitos do Clostridium, né?
principalmente o 4-cresol, que é o metabólito do Clostridium difficile, e múltiplas espécies de Clostridium produzem um HPA que bloqueia a dopamina beta-hidroxilase. Com isso, a gente teremos uma elevação do ácido homovalínico e uma diminuição do ácido vanil-mandélico. Essa proporção aqui é uma forma de observarmos o bloqueio da dopamina beta-hidroxilase. Se tiver uma elevação do ácido homovalínico e uma diminuição do ácido vanil-mandélico, essa relação vai estar elevada e isso indica um grau de bloqueio da dopamina beta-hidroxilase. Então, o ácido homovalínico é o metabólito direto, né, o metabólito da dopamina final, né, pode estar elevado na ingestão de L-dopa, de fenilalanina e tirosina, ou por bloqueio da enzima beta-hidroxilase por metabólitos do Clostridium. O ácido vanil-mandélico é o metabólito da adrenalina e noradrenalina. Pode estar elevado em estresse, em fel com homocitoma ou por toxicidade por chumbo. É um marcador indireto de toxicidade por chumbo. A proporção ácido homovalínico com ácido vanil-mandélico mostra a capacidade de conversão da dopamina em noradrenalina e adrenalina. E o ácido dihidroxifenilacético, DOPAC, ele é um indicativo da atividade de MAO e da metilação. E a proporção do HVA, que é o ácido homovanílico, com o DOPAC, ele é um marcador de metilação, porque é uma reação metabólica dependente da metilação. É uma reação de metilação, né? Então, quanto maior essa proporção, maior a capacidade de metilação do paciente. Aqui, para ficar mais claro, essas vias metabólicas da dopamina, né? Então, a dopamina ela pode virar norepinefrina e virar o vanil-mandélico, ou ela pode virar DOPAC e por ação da S-adenosilmetionina, por isso que ele é dependente da metilação, por isso que precisa da catecolamina metiltransferase, o COMT, para transformar em ácido homovanílico. Então, se o paciente for um hipometilador ou tiver uma carência de metilação, ele vai ter um DOPAC elevado com um homovanílico baixo. Então, é um marcador. Enquanto que a dopamina elevada com vanil-mandélico baixo é um marcador do bloqueio ou não da dopamina beta-hidroxilase ou de carência de vitamina C e cobre. Os metabólitos do triptofano são três metabólitos principais, que é o 5-indol acético, 5-hidroxiindol acético, o quinolínico e o quinurênico. O 5-hidroxiindol acético é o metabólito da serotonina, pode se levar por suplementação de L-triptofano ou 5-hidroxitriptofano. Esse daqui é o único que se eleva com o 5-hidroxitriptofano. E alimentos ricos em triptofano. Quando se tem uma síndrome carcinoide, você vai encontrar esse nível altíssimo, acima de 1000 mais ou menos, quando se tem síndrome carcinoide. O ácido quinolínico ele se eleva por inflamação crônica, por infecções, suplementação excessiva de triptofano, exposições a fitalatos, e pode levar a exitoxicidade e dano cerebral. Então, o ácido quinolínico é o lado negativo do triptofano, porque ele tem uma ação excitatória neuronal. Ele tem uma piora da excitação neuronal. E por isso que ele deve ser controlado e medido o ácido quinolínico nas doenças neuroexcitatórias. O ácido quinurêmico seria o lado positivo do triptofano, que eleva por suplementação ou deficiência da vitamina B6. Também pode acontecer deficiência da enzima quenureninase. Aqui talvez fique mais claro, né?
Então nós temos o ácido, o triptofano, o aminoácido triptofano, que ele se converte, ele é hidroxilado em 5-hidroxitriptofano, que se transforma em serotonina e melatonina. Mas por ação da enzima triptofano 2,3-dioxigenase, que é ativada pelo cortisol, pelo estresse, por inflamação, esse triptofano se transforma em ácido quinolínico. Esse ácido quinolínico, ele tem uma ação de defesa no corpo. Ele é produzido porque ele ajuda a defesa de bactérias e vírus e parasitas. Mas ele também pode ser neurotóxico e sintetizar e lesar neurônios, né? Existe a indoleamina 2,3-deoxigenase, né? Ela pode causar uma redução na síntese de triptofano, porque o triptofano ele tem que ser, ele é um aminoácido essencial que ele necessita para a síntese proteica, né? Então, se você tiver um estímulo excessivo da triptofano deoxigenase ou da indoleamina deoxigenase, por um estímulo de infeccioso, você vai ter uma conversão excessiva em ácido quinolínico, que seria a forma de defesa do triptofano, e vai ter carência de síntese proteica por falta de triptofano para síntese proteica. Então, aqui está mais passos metabólicos para ficar claro, né? Que existe a conversão no ácido quinolínico, né? E esse ácido quinolínico ele vai ser também a base para a síntese da vitamina B3, tá? O ácido nicotínico. Uma das formas de você tentar reduzir essa via metabólica é você usar, fazer suplementação de vitamina B3. A vitamina B3 é um dos fatores que inibe a conversão do triptofano em formilquinurenínico, tá? Então, o que bloqueia isso daqui, né, pode ser, o que inibe é a niacina. Então, sempre quando você der triptofano, você deve suplementar junto a vitamina B3 para que o triptofano tenha uma evolução metabólica mais adequada, mais correta. Então, aqui está os dois metabólitos do triptofano, né? O ácido 5-indolacético e o quinolínico, né? A estimulação imunológica, estresse e infecção sobe o quinolínico, que é neurotóxico. Em crianças autistas, a gente vê muito quinolínico elevado e a criança muito agitada, com muitas estereotipias devido a um excesso de quinolínico no cérebro. Aqui nós chegamos no marcador número 41, que é o uracil, e o 42, que é a timina. O uracil se converte em timina por uma reação de metilação. E a reação de metilação ela é ácido fólico dependente. Então é uma forma indireta de a gente ver se o metabolismo de ácido fólico está adequado, e uma forma indireta de a gente ver a capacidade de metilação do paciente. Então o uracil ele se transforma em timina em uma reação de metilação dependente de ácido fólico. Então, uma elevação do uracil indica deficiência de ácido fólico e indica deficiência de metilação. A timina, níveis altos de excreção são associados com doenças inflamatórias e câncer, e pode ser devido à deficiência da enzima dihidroxipirimida desidrogenase. É muito interessante esse marcador, é um marcador bastante objetivo para a gente ver se o paciente está hipometilando ou não. Além de ver ácido fólico, a gente vê o caráter de saber se o paciente é um hipometilador ou não, através dessa medição da uracil e da proporção uracil-timina.
Os ácidos graxos também são analisados, os metabólitos dos ácidos graxos também são analisados no teste de ácidos orgânicos do Great Plains, em que consegue-se ver vários metabólitos da metabolização dos ácidos graxos. Então, a gente tem o metabolismo do ácido dos graxos pela beta-oxidação a nível de mitocôndria, que vai produzir as cetonas, ou a nível de citoplasmático, a oxidação citoplasmática, que vai produzir o ácido adípico, o subérico e o sebácico. Então, o ácido butírico e o ácido acetoacético são corpos cetônicos que se elevam no metabolismo rápido ou excessivo de gorduras. Causa comum são jejum prolongado. Então, muitas vezes a gente pega esses dois resultados aumentados se a criança ficou muito tempo em jejum antes de colher a urina. São a desnutrição proteica, dieta rica em gorduras, deficiência de vitamina B12, é um marcador também do metabolismo da B12. Disbiose de cândida severa e infecções pulmonares. Então, butírico e o cetoacético são corpos cetônicos que se dosam na urina e vê essas alterações metabólicas. O etilmalônico, o metilsuccínico, o subérico e o sebácico são metabólitos de ômegas que indicam, acontece por deficiência de carnitina, jejum, aumento de ingestões de TCM, óleo de coco. Valores muito elevados indicam desordens genéticas. Quando eles estão alterados, eles podem indicar a carnitina e o uso de carnitina e acetilcarnitina. É importante lembrar que muitos pacientes estão fazendo uso de óleo de coco ou TCM e que também vai elevar esses resultados. Então, quando tiver uma elevação leve, um consumo de produtos de coco, você vai ter uma alteração de exame sem ser patológica. O ácido adípico, que é o marcador 47, ele tem elevações discretas no consumo de gelatinas e alimentos com ácido adípico. Elevações maiores indicam distúrbios do metabolismo de ácidos graxos. Também está indicado o uso de carnitina. Depois dos ácidos graxos, vem uma série de marcadores de vitaminas, metabolismo de vitaminas. Então, a gente consegue ter uma visão de carência ou não de vitamina B12, B6, B5, B2, coenzima Q10, a questão da acetilcisteína e a dosagem da biotina. No exame tem o que é chamado de marcadores indiretos com um asterisco. Isso indica que quanto mais alto o valor, maior o problema metabólico, tá? Então não é mais baixo, quanto mais alto o resultado, menos vitamina você tem nos marcadores indiretos. Quanto mais metilmalônico, menos vitamina B12. Quanto mais ácido glutárico, menos riboflavina. Quando o ácido metilglutárico, menos coenzima Q10. Quando mais ácido metilcítrico, menos biotina. Existem os marcadores diretos, que quer dizer, quando tem mais ácido pantotênico, sobra ácido pantotênico na urina, e a carência de ácido pantotênico vai também aparecer diretamente na urina. E existem os marcadores metabólicos, em que o ácido piritóxico é um dos metabólicos da vitamina B6. Seria um marcador também direto. Então, dos indiretos, então, acontece quando uma enzima para converter A em B, ela precisa de um cofator, que é uma vitamina. Então, a falta desse cofator faz com que suba muito o elemento A, que não conseguiu se converter em B, e diminuindo o B para C e o C para D. Então, esse é o mecanismo da medição indireta bioquímica. Então, o cofator, uma enzima, ela precisa dos seus cofatores. E os cofatores das enzimas são as vitaminas. Então, a carência de vitaminas vai fazer a carência da enzima e vai fazer com que a reação não aconteça, sobrando muito o metabólico justamente na etapa anterior da cadeia metabólica. O ácido metilpalônico é o melhor marcador da deficiência da vitamina B12.
A concentração sérica da vitamina B12 não é intracelular e existem muitos distúrbios da vitamina B12 que são causados pelo transporte da vitamina B12 para o intracelular. O ácido metilmalônico é fruto do metabolismo intracelular da metil-B12, sendo mais estável. Além disso, as concentrações séricas do ácido metilmalônico é cerca de 1000 vezes as da vitamina B12, se tornando muito mais fácil a sua dosagem. A deficiência da vitamina B12 intracelular leva sempre a um aumento do ácido metilmalônico. Então nós temos aqui essa sequência metabólica que o propeonil com enzima A, ele depende, a enzima conversora depende de biotina para transformar no metilmalonil com enzima A, que vai se degradar em ácido metilmalônico. E essa enzima, para converter o metilmalonil com enzima A em succinil com enzima A, ela é vitamina B12 dependente. Então, se não tiver B12, você vai ter mais ácido metilmalônico. É simples assim a nossa bioquímica. A vitamina B6, a gente dosa um dos metabólicos da vitamina B6, que é o ácido piridóxico, né? Não é dosado a piridoxamina, que seria o segundo metabólico que poderia ser excretado, né? Mas a vitamina B6 se converte em fosfato piridoxal, 5-fosfato piridoxal, né? E 5-fosfato piridoxal pode se transformar em piridoxal, que é a vitamina ativa, ou em fosfato de piridoxamina. E o que nós dosamos é o ácido piridóxico na urina para ver se há carência ou não de vitamina B6. O ácido pantotênico, ele é ingesta dependente, indica ingesta recente, as últimas 24 horas, como é que está a alimentação rica ou não em ácido pantotênico, né? Se aparecer na urina, ela não precisa ser reduzido, não precisa se preocupar com excesso de ácido pantotênico. O importante desse exame é ver se tem carência de ácido pantotênico. Muitas vezes a deficiência de vitamina B5, como fadiga, fraqueza, alopécia, despigmentação, dermatite, queimou nos pés, a fadiga adrenal pode ser por carência de ácido pantotênico. Porque o ácido pantotênico ele é um componente importante para a síntese da coenzima A. Então, ele precisa... a coenzima A, ela necessita do ácido pantotênico. Então, a carência de ácido pantotênico vai levar a uma carência de coenzima A, que vai levar a uma disfunção metabólica importante. O ácido glutárico é um marcador da vitamina B12. Ele indica uma deficiência da B12. Defeitos de oxidação de gorduras, alterações metabólicas do ácido valproico ou da doença celíaca também vai aumentar o ácido glutárico. Existe uma doença, um erro inato do metabolismo grave, que é a acidemia glutárica, mas daí os níveis vão estar muito mais altos. Isso aí é só para lembrar que esse teste ele consegue ver distúrbios metabólicos funcionais e patologias de erros inatos do metabolismo também. Vai aparecer, a diferença é o resultado, a quantidade que é excretada na urina. Isso também explica porque que o teste de erros inatos do metabolismo não pode ser usado para medicina funcional, porque eles são pouco sensíveis, eles estão acostumados a buscar erros inatos que aparecem resultados muito grandes e não têm essa sensibilidade para captar pequenas mudanças de resultados que são os resultados de alterações metabólicas. Então o ácido glutárico ele se forma, né, a partir do metabolismo da lisina e do triptofano, né? Então, essa enzima GDH, ela precisa ela é ácido, ela é riboflavina dependente. Então, na falta dessa enzima, não existe, não vai seguir para a formação da acetilcoenzima A e vai se formar o ácido glutárico que vai ser excretado na urina. Então é um marcador indireto bastante preciso da vitamina B2.
O hidroximetilglutárico vai ser o marcador da coenzima Q10. Então, o hidroximetilglutárico é aquilo que é bloqueado pelas estatinas, né? Então, você pode ter uma redução de produção de coenzima Q10 por causa do uso de estatinas, né? Isso já é bem conhecido, bem descrito, mas você também pode ter uma redução da produção de coenzima Q10 por causa do que o ácido hidroximetilglutárico aqui não conseguiu dar esse passo metabólico devido a algum bloqueio da hidroximetilglutaril coenzima A redutase, né? Lesões discretas podem acontecer por disbiose fúngica, como eu já expliquei, a disbiose fúngica, as estatinas, elas são metabólitos de fungos, a lovastatina, mais conhecida, a primeira estatina comercializada, é um metabólito de fungo, né? Foi sintetizada a partir daí. Elevações moderadas indicam redução da síntese da coenzima Q10 e muito alto a acidúria hidroximetilglutárica. A N-acetilcisteína, ela mede só quanto de cisteína o corpo está fazendo. Uma parte da cisteína é excretado na forma acetilada, como N-acetilcisteína. Então esse marcador não parece tão importante, mas é só mais uma informação do metabolismo de um aminoácido que é a cisteína, se está tendo quantidades adequadas de cisteína no corpo. O ácido metilcítrico, ele é um marcador da deficiência de biotina. Sua elevação indica deficiência de biotina. Claro que um excesso, problemas de má absorção ou ingesta excessiva de ovos crus, deficiência dietética, desbiose intestinal, né? Níveis altos sempre vão indicar doenças genéticas, né? Mas o que nós vemos o ácido metilcítrico se formar, né? É justamente por causa deste bloqueio dessa conversão da propionil coenzima A não se converte em succinil coenzima A, né? E essa conversão faz com que essa enzima aqui tem como cofator, né, a biotina. Então a carência de biotina vai fazer com que essa enzima não funcione e daí nós vamos ter como um metabólito da excreção do propionil coenzima A o ácido metilcítrico. É bom lembrarmos as causas de deficiência de biotina, né, e as consequências, né? Ela é necessária para o crescimento celular, para a produção de ácidos graxos e o metabolismo de aminoácidos. Uma das causas que as pessoas desconhecem é a fenda palatina, o lábio leporino, também se dá por deficiência de biotina durante a gestação. Importância da reposição de biotina durante a gestação para prevenir lábio leporino. Além de dar queda de cabelo, depressão, fadiga, insônia, né? As causas são geralmente excesso de ovos crus, o uso de antibióticos que causa disbiose, uma suscetibilidade genética ou uso de drogas anticonvulsivantes. Sempre lembrar de dar biotina em uso de ácido valproico, por exemplo. Então aqui a gente sabe que a biotina, o ácido metilcítrico é um marcador indireto, indicando que quanto mais alto, maior a deficiência de biotina. Agora vamos para mais um capítulo desse teste, que é o marcador 57, que é o ácido piroglutâmico, que é um medidor de glutationa, da produção de glutationa, né? O ácido 2-hidroxibutírico é um marcador do ciclo da sulfatação e da necessidade de produção de glutationa, quer dizer, um excesso de exposição tóxica leva a esse hidroxibutírico. O ácido orótico é o melhor marcador que temos para a amônia, e o ácido hidroxipúrico, que é um marcador
de salicilatos e de desbiose intestinal. Lembramos que a glutationa ele é um tripeptídeo, né? Glicina, cisteína e glutamato, com um radical sulfidril, né, que reage com as substâncias tóxicas do corpo. Então, o ácido piroglutâmico é um metabólito da glutationa, se eleva na deficiência da glutationa. Como vocês podem observar, tem um asterisco aqui. Sempre quando tiver esse asterisco, é um marcador indireto. Quanto mais alto o ácido piroglutâmico, menor a quantidade de glutationa. Ele pode também estar elevado em problemas genéticos, uso de antibióticos e fórmulas infantil. O ácido piroglutâmico, ele está aqui, ó. Então, por que que ele indica uma carência de glutationa? Porque esse é o metabolismo da glutationa, né? O corpo sintetiza a glutationa a partir da glutamilcisteína, né? Em que se adere a cistina, a glicina e a cisteína com a glutamina, formando a glutationa. Depois que essa glutationa ela vai virar, depois que ela for utilizada, né, ela vai ser metabolizada em glicina e cistina vão ser reciclados, né, e a glutamil e o ácido alfa-glutamil, né, vai virar o ácido piroglutâmico. Então, existe o ácido glutamil ciclotransferase. Quando existe deficiência de glutationa, esse ácido glutamil ciclotransferase aumenta, né? E isso faz com que exista um aumento do ácido piroglutâmico, porque esse ácido piroglutâmico vai virar glutamato e vai ser de novo recomeçar esse ciclo para produzir glutationa. Então, na realidade, quanto mais carência tiver, mais produção de piroglutâmico vai acontecer por causa desse mecanismo adaptativo aqui do aumento da glutamil ciclotransferase. E é isso que vai se dosar na urina, um excesso do piroglutâmico na urina. O ácido butírico, 2-hidroxibutírico, ele se forma toda vez que o ciclo da sulfatação, né, nós temos o ciclo da metilação, que se acopla na homocisteína, se acopla, o corpo precisa produzir glutationa e não recebeu cisteína na alimentação suficiente, ele transforma a homocisteína em cistationina, e essa homocistationina ela se transforma em cisteína e ácido 2-hidroxibutírico. Então, toda vez que uma homocisteína se converter em cisteína para produzir glutationa, vai ter ao mesmo tempo a formação desse metabólito dessa reação. Então, o ácido 2-hidroxibutírico ele é um marcador da sulfatação. Quanto mais o corpo estiver fazendo sulfatação para produzir glutationa, mais hidroxibutírico ele vai estar produzindo. Então ele é um marcador indireto do ciclo da transsulfatação. Então, quando tem estresse oxidativo ou detoxicação, a necessidade de glutationa aumenta. E a falta de cisteína para fabricá-lo, o corpo converte a homocisteína em cistationina, e o ácido 2-hidroxibutirato, butírico, ele surge da clivagem da cistationina em cisteína para ser incorporada à glutationa. Então é muito interessante a gente ter uma noção metabólica do metabolismo da glutationa, da transsulfatação, a gente conseguir quantificar objetivamente e concretamente como é que esses ciclos da bioquímica estão acontecendo. Nós fazemos medicina bioquímica e quanto mais informação bioquímica nós tivermos, nós melhor vamos poder ajudar os pacientes.
Lembre que a bioquímica precede as alterações fisiológicas e funcionais que vão preceder as alterações patológicas. O ácido orótico é um excelente marcador metabólico da amônia. É muito difícil dosar amônia no Brasil. No Brasil, para você dosar amônia, você precisa congelar o sangue e dosar imediatamente a amônia. Hoje em dia, todos os laboratórios e postos de coleta, eles levam as amostras para algum laboratório de referência, então leva tempo. Então, os resultados das dosagens sanguíneas de amônia no Brasil são muito precários. Então, o ácido orótico é um excelente marcador urinário da amônia. Uma elevação pode ser por toxicidade hepática, hepatite, sangramentos ou alterações no ciclo da ureia, que vai levar o ácido amônio. Então, a gente vê aqui aqui é o ciclo da ureia, né? E os vários metabólitos do ciclo da ureia, sendo que um dos metabólitos do ciclo da ureia vai ser justamente o ácido orótico. A ureia vai entrar no ciclo da citrulina, arginina-citrulina, né? E vai ser formado aqui, né? Ou ela vai ser excretada pelo ácido orótico. Quer dizer, quando tiver amônia excessiva, vai ser um aumento do ácido orótico. Tá? Aqui está mais claro o ciclo da ureia, né? E como que o carbimil fosfato vai se transformar em uratato, que vai ser excretado como ácido orótico. Né? Então, é um excelente marcador de metabolismo da amônia, né? E por último, o hidroxipúrico, que já foi falado o hidroxipúrico que já foi falado quando eu expliquei o teste de ácidos orgânicos microbianos, né? Ele é fruto do sódio benzoato com a glicina que formam o ácido hipúrico que sai aqui pela urina. Tá? Esse é o conjunto do ácido benzoico com a glicina, que é um marcador de disbiose. Ele é um marcador de disbiose intestinal. Por isso que esse marcador está no teste de ácidos orgânicos microbianos lá como o último marcador do teste de ácidos orgânicos microbianos, para mostrar que está havendo muita desbiose intestinal. O metabolismo dos aminoácidos também é medido no teste de ácidos orgânicos. Então, uma série de metabólicos dos aminoácidos são medidos aqui. Esses exames, lembra que o corpo excreta aquilo que não está usando, ou excreta aquilo que não consegue metabolizar. Então, ele não excreta quando está usando e excreta quando tem excesso ou quando não consegue metabolizar. Então, muitos dos resultados dos testes de aminoácidos vai dar zerado, tá? Porque o corpo não excreta o que está faltando. Então, quando você vê um teste de aminoácidos na urina zerado, isso não indica patologia, isso indica carência nutricional. Está faltando a proteína para esse paciente. Tá? Então, nós vamos ter esses dois extremos, ou carência proteica, que vai mostrar poucos aminoácidos sendo excretados na urina, como uma reação natural do corpo de reter os aminoácidos, não desperdiçar os aminoácidos que estão carentes. Ou a gente vai ter um excesso, que é alguma alteração metabólica ou algum excesso de consumo de aminoácido. Os 5 primeiros marcadores, eles são os metabólitos dos aminoácidos de cadeia ramificada. O hidroxiisovalérico, o oxiisovalérico, o metil-oxovalérico, o hidroxiisocaproico, o oxi-isocaproico, são todos metabólitos do BCA que podem estar elevados na acidose lática, em cetose ou em deficiência de tiamina, vitamina B1 ou ácido fólico. Por quê? Porque a BCA desidrogenase ela é uma vitamina
ácido caproico, ácido lipoico e tiamina dependente. A elevação do ácido isocaproico pode ser associada à síndrome do intestino curto. A famosa doença do xarope de bordo é uma deficiência das enzimas de metabolização dos aminoácidos de cadeia ramificada. O ácido metil oxi 4-metilbutírico está elevado só se tiver um erro inato do metabolismo, né? O ácido mandélico ele aumenta por excesso de fenilalanina e pela exposição de um poluente que é o estireno, que é o famoso isopor dos copinhos plásticos de isopor que pode subir esse ácido vanilmantélico. E ele tem uma elevação significativa na fenilcetonúria. Então, o teste de ácidos orgânicos pode indicar justamente que precisa investigar, dosar os aminoácidos da fenilalanina na urina quando se tiver um ácido mandélico elevado. O ácido fenilático também é um metabolismo da fenilalanina, né? Pode ser devido a uma elevação, a ingestão de fenilalanina ou se você tem uma fenilcetonúria em heterozigose, né? Quer dizer, tem um discreto aumento, mas não é uma fenilcetonúria completa. Se for completa em homozigose, você vai ter valores acima de 200 milimols por mol de creatinina. O ácido fenilpirúvico é um metabólito também da fenilalanina e aumenta com o uso de fenilalanina em portadores de fenilcetonúria ou deficiência na produção de biopterina, que é um cofator do metabolismo. O ácido homogentísico é devido à elevação na doença genética acidúrica homogentísica, né? Mas pode-se ter heterozigoto com elevação uma pequena elevação se for um portador de uma heterozigose. O ácido 4-hidroxifenilático ele é um metabólito da tirosina, aumentando levemente devido à ingesta de tirosina por disbiose bacteriana, síndrome do intestino curto e doença hepática. Existe um aumento importante em maturidade enzimática ou em doenças genéticas. O ácido acetil aspartico é elevado na doença de Canavan, uma leucodistrofia. O ácido malônico associa-se a doenças genéticas, deficiência da malonil coenzima A descarboxilase ou acidúria malônica. Níveis discretos elevados não têm significação clínica. O ácido 4-hidroxibutírico se divide a ingesta a suplementos de ácido gama-hidroxibutírico. O GABA pode elevar o 4-hidroxibutírico. Altos níveis indicam deficiência genética da enzima semialdeído desidrogenase. O último marcador desse exame é o ácido fosfórico. O ácido fosfórico na urina ele se correlaciona ou a ingesta urinária de fósforo, quer dizer, uma ingesta dietética excessiva de alimentos ricos em ácidos fosfóricos, como os refrigerantes, os doces, sorvetes, chocolates, maionese e embutidos, todos esses levam ao excesso de fosfato, está associado com ou uma alteração no metabolismo da vitamina D, hiperparatiroidismo, raquitismo por resistência à vitamina D, imobilização prolongada, intoxicação por vitamina D, intoxicação por chumbo, doença tubular renal e acidose metabólica. O baixo nível urinário pode ser por uma redução de ingesta de fosfato ou uma deficiência de vitamina D. Então, se subir muito o ácido fosfórico, quer dizer um excesso de vitamina D, e se baixar, falta vitamina D. Ou pode ser excesso, ou pode ser resistência à vitamina D. Importante sempre lembrar que ele é um marcador de intoxicação de chumbo também. Então, se não tiver excesso de vitamina D, se o PTH estiver normal, não tiver história de imobilização prolongada e fratura, a gente deve pensar em intoxicação de chumbo e pesquisar o nível sérico de chumbo.
Cabe lembrar que muitas vezes existem níveis altíssimos de ácido fosfórico na urina devido à ingesta de grande quantidade de bebidas ricas em ácido fosfórico, né? Essa é a principal causa dos altos valores, são justamente a grande quantidade de ácido fosfórico em alguns alimentos. Além disso, os baixos valores são o hipoparatiroidismo, pareidoidectomia e a deficiência de vitamina D. Com isso, nós encerramos os 75 marcadores do teste de ácidos orgânicos do laboratório Great Plains. Eu acho que eu queria transmitir a riqueza de informações que esse teste dá e a riqueza é um screening completo para doenças metabólicas, é um screening nutricional bastante completo e bastante intenso e tem muitas informações. Mas vocês não precisam ficar em pânico de saber todas essas informações dos 75 marcadores, porque no final do exame vem uma interpretação que é fornecida apenas para o prescritor que solicitou o exame, em que explica a alteração de cada um desses marcadores de forma resumida. É uma interpretação do exame computadorizada, não é uma interpretação que analisa a clínica do paciente. Ele apenas relembra essa aula que eu dei, explicando o significado da elevação de cada marcador que foi alterado no exame. Então, dando alterado no exame, vai aparecer essa interpretação computadorizada no final do exame, indicando o que é que deve ser estudado, o que é que deve ser visto, ou o que é que deve ser lembrado com essa alteração que aparece no exame. Dessa forma fica muito prático e fácil de usar esse exame, porque a interpretação dele vai sempre acompanhar o resultado do exame. Quero lembrar aqui um dos professores que mais me marcaram na formação médica, que é o professor Sidney Baker, que é o criador, um dos principais criadores do protocolo DAN, né? E ele, em suas aulas, nos cursos de MedMaths, ele sempre inicia as aulas tentando ensinar para os médicos dois princípios, né? Ele lembra os médicos que, primeira coisa, dois princípios da medicina. Primeiro, ele chama do princípio da taxinha ou do prego. Se você sentou em 2 pregos, retirar um prego não resolverá seu problema. Essa é a forma como ele tentava explicar as causas raízes. Você tem que tirar todas as causas raízes da doença para conseguir resolver o problema. Não adianta você anestesiar do prego ou tomar um remédio para não sentir o prego. Você precisa tirar o prego, precisa remover a causa para resolver o problema do paciente. E o segundo, a frase que ele sempre repetia em suas palestras, ele tentava transmitir para os médicos esse espírito que o médico deve buscar a cura, ou deve buscar ajudar ao máximo ao seu paciente. E ele sempre dizia, ele conta a história de um professor dele que sempre se voltava para cada criança e perguntava: já fizemos tudo por esse paciente, o que mais podemos fazer por esse paciente, o que mais podemos fazer de exames para compreender esse paciente. Então, o Dr. Sidney Baker queria homenageá-lo no final dessa palestra, junto com o Dr. William Shaw, que foi quem me apresentou esse mundo do autismo e que me ensinou tanta bioquímica. Eu vi que esse mundo não era uma medicina alternativa, era na realidade a medicina funcional aplicada ao autismo. E medicina funcional é isso, é você tentar agir nas causas para resolver as doenças de forma mais definitiva e mais resolutiva, né? Muito obrigado pela atenção, lembre dessa imagem, lembre que esse exame está disponível no Brasil, a partir de um grande esforço para a gente ter esses exames para poder ajudar muitas crianças autistas, muitos casos graves, casos complexos, casos de astenia, casos de doenças neurodegenerativas. Muitos pacientes podem beneficiar desse exame, por isso que eu quis compartilhar a minha experiência e meu conhecimento com esses exames. Obrigado.